Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Wilberton e estou dando continuidade na série O que queres que eu te faça? Hoje é o 12º dia e nós vamos falar de mais um grande milagre do Senhor Jesus. Mas antes de nós estarmos lendo a Bíblia, eu quero te dizer uma coisa. Obrigado por estar participando, obrigado por estar acompanhando essa série. Eu não sei se você está chegando agora, já está participando, mas desde já eu te desejo os meus parabéns. Continue assim. Se você chegou agora, assista os dias anteriores e assim sucessivamente, porque eu creio no poder da palavra, no poder da cura, do milagre. Sabemos que a cada dia, quanto mais nós aprofundamos na palavra, mais ela tem um poder para nos transformar. Então vamos lá. O dia de hoje nós vamos estar falando no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, do 23 ao 27, que nos diz que Jesus acalma a tempestade. Na verdade, então, ele entra com um milagre sobre a tempestade. Então diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. É demais, não é, meus irmãos? Olha, é fantástico. Jesus é um exemplo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Algumas versões falam: porque sois medrosos, e assim. Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando nós estamos diante de um texto desse, nós extraímos algumas lições fantásticas para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor Jesus, ele tem um poder sobre a natureza, o qual ele é o Criador dos céus e da terra. E nisso nós sabemos também que aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus estava em Cafarnaum. Então ele vai para uma missão, ele vai para um lado lá de Decápolis, num outro país. Então ele sai de Cafarnaum e vai então para Gadara, conhecida ali Genezaré. E nisso seus discípulos o acompanham. Então nós sabemos que então isso faz parte, então está fazendo parte do ministério do Senhor Jesus. Então ele está fazendo ali a evangelização, proclamando o evangelho ali dentro de Israel, e agora ele vai fazer missões, que é a primeira missões do Senhor Jesus. Então ele vai fazer uma missão transcultural. Sabemos que do outro lado, em Gadara, era o povo gentil. Então ele vai junto, os seus discípulos vão junto com eles, então eles entram nesse mar, conhecido como o Mar da Galileia, com a grande extensão. Então ali eles começam a navegar rumo, destino a essa missão de Gadara. Meus queridos, e no meio do mar, a gente não sabemos ali se já estava próximo de Gadara, não sabemos a posição, mas nós sabemos que a Bíblia nos informa que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Meus irmãos, eu quando me deparo com um texto desse, eu fico olhando assim: Jesus dormindo diante de uma situação dessa, e todos os seus discípulos apavorados. Um primeiro ponto que nós aprendemos aqui, que Jesus era muito bem preparado.
e já tinha uma maturidade inexplicável. Sabemos que esse preparo nos faz ser tranquilos e dormir em momentos tão difíceis. Foi aqui que neste momento que está nos mostrando isso. Os seus discípulos totalmente apavorados e Jesus então dormindo. Nós sabemos que logo abaixo vai dizer também que mostra totalmente assim que os seus discípulos já não estavam preparados como ele. Isso também acontece muitas das vezes em nossas vidas, acontece no nosso meio. Às vezes tem irmãos, irmãs, o que seja, estão passando aí por inúmeros problemas e quando eles contam o problema para nós, nós olhamos assim com os olhos até naturais e um pouco espirituais, falamos, mas eu não vejo problema nessa situação, não vejo tempestade, eu não vejo mar agitado nessa situação. Isso porque às vezes nos mostra a nossa maturidade, o nosso preparo. E tem pessoas que tão pequenas coisas, o mar dele fica totalmente agitado. E assim aconteceu aqui. Mas nós sabemos que os seus discípulos não tinham a noção total de o que estava realmente acontecendo. Porque, na verdade, eles achavam que essa agitação poderia ser somente coisa natural. Mas nós sabemos, trazendo para o lado espiritual, nós sabemos que tinha um lado espiritual nisso também. Porque do outro lado existia um homem, o qual eles deram o nome nele de Legião, o homem de Gadara. Era um homem gentil, o qual ia haver ali na vida dele uma grande transformação e ele também passou a ser um grande missionário. Meus irmãos, então nisso o Senhor Jesus vai e menciona para eles: por que sois tão tímidos, medrosos? E nisso nós vemos também um ponto muito importante, que a timidez, ela nos traz bloqueio, o medo nos traz bloqueio. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 7, que nós não recebemos espírito de covardia, mas espírito de fortaleza. E é isso que nós temos que entender, que nós estamos com Cristo, servindo a Cristo, no barco com Cristo. Nós temos que ter também esse espírito de fortaleza. E ali os discípulos então, vendo, olha, meus irmãos, nós sabemos que a maioria dos discípulos eram pescadores. E aqueles que não eram pescadores provavelmente entendiam muita coisa sobre pesca, porque ali só se falava em pesca. Cafarnaum, na Galileia, tudo ali, eles moravam tudo à margem ali do mar, do lago. Então nós sabemos que os que não pescavam entendiam de pesca. E ali naquele momento nós entendemos então que se eles chegam a acordar Jesus muito apavorados, clamando com socorro, porque não era uma tempestade normal. E Jesus não entendia de pesca, mas eles tinham uma grande segurança no Senhor Jesus. Jesus não era um navegador, ele não entendia tanto de embarcações, de tempestades e tudo, como os discípulos entendiam. E outra coisa que nós podemos entender e saber também, que um terceiro ponto para que nós entendemos. O Senhor Jesus, então, quando eles acordam o Senhor Jesus, então, ele levanta e ele repreende o mar e os ventos. Meus irmãos, é inexplicável. É um milagre muito grande, tanto no natural, da natureza, e tanto no espiritual. Imaginamos nós, o Senhor Jesus falando com o vento e com o mar. Olhe, pense bem, ali provavelmente ele falou com uma voz tranquila, uma voz mansa, mas nós sabemos que essa voz,
ela entra no mundo espiritual e ali acalma todas as coisas. No mesmo momento houve bonança. Olha que os discípulos ficaram totalmente admirados. Eles ficaram perplexos com aquela situação. Mas Jesus sabia muito bem. A maturidade, o preparo de Jesus também nos informa que ele sabia muito bem o momento, aquela missão que ia acontecer ali do outro lado. Mas os discípulos não sabiam. Uma coisa que nós temos que entender, que hoje nós estamos num barco e que esse barco tem que estar Jesus. E o barco que tem Jesus tem missões. Estamos destino a missões. Nós temos que entender que tempestades e aflitos, isso acontece. Isso é normal. Quando nós projetamos algo, que seja evangelização, que seja missões, que seja tantas coisas, que se falam das coisas de Deus, que é para as coisas de Deus, muitas das vezes tem esses momentos de aflitos, de tempestade, de agitações, mas são coisas espirituais. Nós temos que ter esse discernimento. Mas em nome de Jesus, que o Senhor Jesus como acalmou aquela tempestade, assim como o Senhor Jesus colocou uma bonança ali naquele momento, que foi também um momento espiritual, que eu creio no poder da transformação da palavra e da propagação do Evangelho, que neste momento, acaso alguém ou algum de nós estejamos passando, vai entrar uma cura, um milagre em nossas vidas, que Deus vai tranquilizar, vai trazer uma bonança espiritual em nossas vidas, que vai colocar todas as coisas nos lugares. Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Ó Deus, neste momento é um momento ímpar para as nossas vidas, porque nós sabemos que aquela mesma bonança que existiu ali diante daquela tempestade naquele mar, diante da natureza e diante também de um mundo espiritual que se soprava de Genezaré, dos Gadarenos até ali naquele local. Nós sabemos, ó meu Deus, que missões transcultural, do outro lado ali estava um homem chamado Legião, e ali estavam principados e potestades que reinavam aquela cidade, reinavam ali aquela região. Então nós sabemos, ó meu Deus, que existe. Isso é muito mais do que real. Então nós entendemos que muitas das vezes em nossas vidas agitações não são somente coisas naturais, mas também são coisas espirituais. Então que entendemos, que chegue até nós, que nós sejamos agora entendidos, que nossos olhos espirituais, que nosso olhar espiritual sejam abertos agora em nome de Jesus, que nós temos o discernimento de coisas naturais e de coisas espirituais. Em nome de Jesus, que entra esse milagre em nossas vidas. Amém e glória a Deus.